Que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja em nossos corações. Na reflexão dessa tarde eu quero falar a respeito das muitas dificuldades que passa o povo de Deus, momentos de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, se fortalece na Santa Palavra e na certeza de que Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Aquele que serve a Jesus Cristo, aquele que o confessa como seu único suficiente Salvador, é herdeiro da grande promessa de Jesus, quando ele diz: eis que vou para o Pai vos preparar lugar, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para estarem comigo, pois onde quer que eu esteja, estejais vós também. Glória a Deus. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, lemos: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O crente, ele caminha na vida e não se fadiga, apesar das lutas, das barreiras que aparecem, das muralhas. Deus vai derrubando tudo, vai o ajudando a vencer tudo, preparando ele, e cada prova que ele passa, ele fica mais forte e mais resistente. A águia aqui mencionada na Bíblia é a águia dourada da terra de Israel, a mais rápida de todas as águias. Sua velocidade varia entre 175 e 225 km por hora, e às vezes ela atinge uma velocidade muito maior do que 225 km por hora. O que ajuda as águias a alcançar essa velocidade tão grande é a sua estrutura óssea, pois elas têm ossos ocos que pesam pouco. Por outro lado, suas enormes asas permitem alcançar grandes altitudes, grande velocidade, com grande força. O Antigo Testamento não apenas compara Deus à águia, mas elogia e louva seu voo ligeiro. Vejamos aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre águia. Nós podemos ver aqui no livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo 4, diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos chegueis a mim. No livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 23, diz assim, falando sobre Saul e Jonas, diz: eram ligeiros como as águias. Em Jó 9:26 diz: passaram como barcos de junco, com a águia que se lança sobre a presa. Primeiramente, a águia se esforça para se elevar. Como é uma ave grande, precisa empenhar-se para levantar voo, já que pesa em torno de 7 quilos. Mas uma vez alcançando a altura, ela sabe aproveitar as brisas e plana tranquilamente com suas asas estendidas. Você sabia, meus irmãos, que as asas de uma águia são mais fortes do que mesmo as asas de um avião? Pois é verdade. O crente águia esforça-se em sua vida espiritual, consagra-se diariamente, exercita-se espiritualmente através do estudo da palavra de Deus, da oração, do serviço, do testemunho. Quanto mais ele busca a Deus, mais alto ele voa, e quando alcança as alturas espirituais, descansa na brisa de Deus e deixa que os ventos da graça e da misericórdia do Senhor ajudem a descer quando necessário. Quando o crente cumpre sua parte, Deus faz a dele. Porém, muitos crentes, ao invés de deixarem as suas asas estendidas, movimentam-se incessantemente até se cansarem. Diríamos que não sabem mover-se em Deus. Deve aprender a esperar no Senhor Jesus. E com referência ao voo da águia, podemos afirmar que ela move as suas asas com precisão. Muitos cristãos não sabem quando devem dizer basta. É necessário depender de Deus, saber quando parar de bater as asas para deixar o Senhor atuar em suas vidas. Cuidado com o mau uso e com o abuso das asas. A doutrina da graça nos convida a estendê-las e a descansar nas promessas do Senhor e na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O legalismo nos faz depender muito de nós mesmos e pouco de Deus, pois diz: faça isso, mais aquilo, e assim você agradará a Deus. A graça nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Tudo que fizermos para Deus tem de ser feito com fé. Estenda as suas asas, deixe-as planar, firme-se na fé e na esperança. Deus o sustentará para que você não caia. No Salmo 91, versículo 4 está escrito: cobrir-te-á com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. E em Judas 24 a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E por último, meus irmãos, recordemos que a águia busca as alturas, ao contrário dos abutres,
que fazem seus ninhos abaixo, comem carniça e sobem pesadamente a um galho de árvore para fazer sua digestão. Podemos dizer que abutres e urubus são aves preguiçosas. A águia é mais ativa. O macho e a fêmea trabalham juntos em tudo que vão fazer. O abutre gosta de planície, do que está embaixo. Gosta de coisas mortas. A águia gosta das alturas, do que está em cima, de coisas vivas. Podemos dizer que o abutre representa o não convertido, a carne, enquanto a águia representa o crente e o espírito. O crente não é como o abutre, que como árvore gregária anda com todo mundo. O crente associa-se com os poucos de Deus. As galinhas são de baixo, as águias são de cima. A galinha é medrosa, a águia é valente, corajosa, brava, sabe se defender com as garras e o bico. O crente águia é chamado a ser radical em sua guerra espiritual. Não retrocede diante do inimigo, não cede aos perigos dos pecados, mas avança sem temor e, como a águia, voa por cima das tormentas que o mundo lhe coloca pelo caminho. Meus irmãos que são águias, voem por cima das circunstâncias, dos perigos, das adversidades, olhando para Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que palavra linda! Fica na paz, fica com Jesus. Ele te quer olhando para o alto, com os olhos fixos em Jesus Cristo, caminhando sobre as águas, sem se deixar submergir, porque Deus é contigo e te fortalecerá em todos os caminhos da tua vida. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Fica na paz, fica com Jesus. Por amor a você, ele foi para a cruz.